aqui pelas várias oportunidades de estar aqui com os irmãos, tanto na Semana Teológica quanto em tantas outras oportunidades. Voltar e compartilhar da Palavra de Deus é certamente um privilégio para mim. Eu li o livro, ele é muito bom, vale a pena realmente, recomendo. Lá no seminário onde eu trabalho, tanto como reitor como professor, nós adotamos nos vários cursos, porque foi tanto elaborado para a igreja quanto para seminários. E, eventualmente, no seminário é o primeiro contato que as pessoas têm com a interpretação bíblica, então precisa ser suficientemente acessível para que elas entendam todo o processo de leitura e entendimento do texto bíblico. Muito significativo, parabéns à Vida Nova, todo o processo que a Vida Nova, o Sérgio aqui coordenou boa parte do processo também. Então, que Deus seja louvado por meio dessa obra. Eu trabalho no Palavra da Vida, o Leclerc pediu para eu falar um pouquinho também. Seminário que já está há 50 e poucos anos no Brasil, investindo na igreja brasileira, na formação de obreiros, tanto para o campo missionário quanto para organizações cristãs e igrejas, que Deus tem nos dado o privilégio de investir nessas pessoas para que elas voltem às suas igrejas e invistam nelas. Nós amamos a igreja local. Nós trabalhamos com e para a igreja local no investimento de uma geração de pessoas que darão das suas vidas, do seu conhecimento, da sua paixão ao Senhor e da sua paixão às ovelhas para o ministério do Senhor. Temos vários cursos de formação pastoral ali residente, até o mestrado, aconselhamento bíblico, tantos outros cursos, que depois a gente pode conversar um pouquinho também em algum momento mais pessoalmente. O meu desafio com vocês, aqui pela manhã, é trabalhar a tradição reformada sob a ótica da educação, ou a maneira como alguns daqueles reformadores, ou grupos mais especificamente, contribuíram para a nossa percepção educacional do ponto de vista bíblico, voltado para a igreja local, que considera, inclusive, a própria participação do Estado. Alguns deles escreveram obras específicas sobre educação, alguns tratados, mas a ideia do levar a igreja a um engajamento, a um envolvimento com a educação dos seus membros, a educação dos cristãos, para que eles tenham a capacidade de lerem por eles mesmos a palavra de Deus, foi sem dúvida uma das maiores contribuições da Reforma Protestante. Se nós voltarmos um pouquinho, até mesmo para a Idade Média, lá, século V, século VI em diante, nós perceberemos uma época totalmente centrada na Igreja Católica, onde ela detinha o domínio dos diversos âmbitos da experiência humana, não apenas a religiosa, senão também a educacional, a política, a filosófica. A sociedade em geral atendia às demandas da Igreja Católica. E em termos educacionais, a educação ela atendia basicamente um público específico, a nobreza, o clero e aqueles em quem a Igreja Católica ou o governo tinham interesse. Não era uma educação popular ou direcionada, por exemplo, às mulheres. As crianças na Idade Média eram vistas como pequenos adultos. Philippe Arrier, o historiador da educação, trabalha muito bem essa ideia, aquele livro História Social da Infância e da Criança, quando vai retratar que a criança não passava de um mini adulto e ela não era tratada como criança enquanto criança. Algo que a Reforma Protestante, até por alguma influência humanista ali da Renascença, vai resgatar o investimento na criança como indivíduo específico pelo qual Deus também tem interesse e que deve ser formada na mentalidade de Cristo para que, lendo as Escrituras, tenha toda a sua utilidade no corpo, na família e na própria sociedade. É uma educação que está corrompida também por interesses dogmáticos, a simples preservação de um dogma, de um status quo religioso, e que então direcionava a educação para os interesses da própria igreja. Alguns grupos dissidentes surgem ali no período escolástico, século XII em diante, no período renascentista também, século XIV, XV, até o final do século XVI,
com a ideia de libertarem a educação desse domínio, desse prevalecimento da Igreja Católica. Calcula-se que não mais do que 3 ou 4% da população da Europa naquela época fosse ou tivesse acesso à literatura ou fosse alfabetizada. Então as pessoas elas não tinham condições de, no caso, lerem a palavra de Deus. Até chegarmos então na Reforma Protestante. Eu poderia falar muita coisa nesse intervalo. Posso recomendar literatura, Franco Cambi, Francisco Larroio, Mário Manacorda, são historiadores da educação, Maria Rosa, que tem textos selecionados dos próprios autores. Tem muito material à nossa disposição em português. O meu mestrado é em educação, então eu consigo lidar com vários desses assuntos, mas eu quero sintetizá-los para focarmos então a partir de agora na Reforma Protestante mesmo, naquela que foram as contribuições de Lutero, Calvino e alguns daqueles outros grupos de tradição reformada. Quando nós chegamos no século XIV, há o surgimento aí do período renascentista, também chamado de humanismo clássico, que é um resgate do ideal grego antigo, naquele período áureo, do período socrático, pré-socrático, quando a turma renascentista ali, tanto a teologia quanto a dramaturgia, a literatura, os escultores, os pintores, pessoas ligadas à arte, voltaram para aquele período antigo porque entendiam que lá havia o que de melhor a humanidade já tinha produzido. E um dos grandes ideais da Grécia Antiga era a vida centrada no ser humano, no indivíduo. O homem é a medida de todas as coisas. Por isso que é chamado de humanismo clássico, porque até basicamente a Renascença nós temos uma predominância do teocentrismo, a vida, a família, a educação, todas as coisas sob a ótica divina. É a palavra de Deus, é a religião, é a igreja que definem a nossa cosmovisão. Na Renascença, há um deslocamento desse teocentrismo para o antropocentrismo. Eventualmente, a vontade humana até poderia estar caída, mas não o seu intelecto. O período renascentista questiona muito a antropologia bíblica de que o ser humano ele não estava caído. O ser humano ele não era depravado, o ser humano ele não estava totalmente corrompido. Então ele era capaz de, por ele mesmo, a partir das suas próprias percepções, propor coisas benéficas à parte ou eventualmente contrária à própria palavra de Deus. Até o período renascentista, nos âmbitos teológicos, religiosos, a palavra de Deus definia. A palavra de Deus era a lente pela qual nós enxergamos e nós interagimos com tudo à nossa volta. No período renascentista, acreditou-se que nós não precisamos da palavra de Deus. Nós podemos chegar a concepções teológicas ou percepções corretas de Deus a partir da chamada teologia natural, das coisas criadas. Que o próprio conceito de criação ele vai se perdendo com o tempo, até chegarmos no século XIX, com o chamado materialismo científico, onde há rejeição da ideia de Deus criador, Deus interventor. As coisas simples existem por geração espontânea, surgimento desta ou daquela forma, um processo evolutivo e por aí vai. Então, quando nós chegamos no século XVI, em que homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Teodoro Beza e tantos outros, eles estão preocupados com o resgate da Escritura Sagrada. Eles estão preocupados em que a palavra de Deus seja normativa nos mais variados âmbitos da vida humana, inclusive do ponto de vista educacional. Então a preocupação, por exemplo, de Lutero e Calvino era de que as pessoas tivessem acesso ao letramento, à alfabetização, para que elas, por elas mesmas, pudessem chegar à leitura, ao conhecimento da palavra de Deus. Vocês devem se lembrar que, especialmente no período medieval, a Igreja Católica vivia todo um sistema sacerdotal. Toda a vida cultica, toda a vida religiosa, bem como a educação, eram centrados na pessoa do sacerdote. Dependia especificamente de um indivíduo, porque o laico, o povo, era ignorante, não tinha acesso à palavra de Deus, não tinha acesso a algumas oportunidades que todo crente deveria ter, como a leitura das Escrituras, o seu ensinamento, a própria participação nos sacramentos e por aí vai.
Então, a preocupação de Lutero, quando ele vai desenvolver a ideia do sacerdócio de todos os santos, é de que todos os cristãos tivessem acesso à palavra de Deus sem mediadores humanos, no caso, o sacerdote. É que eles pudessem ler por eles mesmos a Escritura Sagrada. Mas naquele contexto de altíssimo analfabetismo, tremenda ignorância, o processo deveria começar pela instituição de escolas, que é onde Lutero e Calvino mais vão contribuir, na conscientização daqueles governos que estavam sendo convertidos ao protestantismo, ao cristianismo, para que eles instituíssem escolas subsidiadas pelo governo. Aqui há uma pequena diferença entre Lutero e Calvino, sobre quem deveria cuidar de que parte no processo educativo, mas, em resumo, é para que os indivíduos, conhecendo a palavra de Deus, fossem moldados pela perspectiva bíblica e então desempenhassem muito bem sua função pessoal, familiar, eclesiástica e na sociedade. Há o chamado teísmo pedagógico. Esse é diferente do humanismo clássico antigo, quando o indivíduo ele era exposto muito mais à natureza, ao experiencialismo, que propriamente à palavra de Deus. E eu estou dizendo isso em círculos cristãos. Naquela época, lembre-se, a única coisa que existe, a única igreja que existe é a Igreja Católica, não existia o protestantismo, eventualmente um dissidente ou outro. A grande preocupação da Reforma Protestante é que todo conhecimento, toda tarefa educacional servisse ao propósito de entendimento e vivência da palavra revelada de Deus. Então, todas as coisas se voltam ou devem se voltar para o entendimento da Escritura Sagrada. Se os irmãos se lembrarem, um dos 5 solas, um dos 5 resumos do ideal da tradição reformada é o sola Scriptura. Sola Escritura, tanto no sentido de que é ela quem exclusivamente revela a verdade e vontade de Deus, ela é autoridade final em termos de fé e prática, e ela é, como verdade de Deus, ela está acima de toda e qualquer tradição religiosa, algo que a Igreja Católica havia produzido, a chamada tradição, onde os escritos dos teólogos, os escritos dos concílios, aqueles tratados teológicos, gozavam de uma mesma autoridade que a própria palavra de Deus. Então, a grande preocupação dos reformadores era justamente devolver a palavra de Deus ao povo, para que pudesse conferir com a Escritura aquilo que estava sendo ensinado e eles próprios pudessem moldar suas vidas pela palavra de Deus. Há um outro aspecto bastante interessante, que é a popularização, ou um termo até mais comum, vulgarização da educação, tornando-a acessível a absolutamente tudo e todos. Não apenas os nobres, senão também os plebeus, não apenas os clérigos, senão todo e qualquer cristão, porque todos eles têm que ser ensinados pela palavra de Deus. E assim a Reforma Protestante ela vai propor alguns desses ideais. Eu quero olhar com vocês para Lutero, Calvino, João Amós Comênios, um cristão moraviano, atual República Tcheca, de tradição reformada, e depois um pouquinho para a tradição puritana do final do século XVI até o século XVII. Calvino tem 2 obras principais ligadas à educação. A primeira delas, em 1524, 2 anos após a declaração oficial da ruptura de Lutero com a Igreja Católica, embora as teses tenham sido publicadas ali em outubro de 1517, é apenas em 1522 que há essa ruptura formal, definitiva de Lutero com a Igreja Católica, e então ele passa a escrever, a publicar sob a ótica protestante em oposição à Igreja Católica. Em 24 ele escreve aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Em 1530, uma prédica para que se mandem os filhos à escola.
Esses dois escritos já foram traduzidos para o português nessa compilação de obras selecionadas de Martinho Lutero. Olha algumas ideias de Lutero. Ainda que não houvesse alma ou céu, nem inferno, seria necessário haver escolas para a segurança dos negócios deste mundo, como a história dos gregos e romanos claramente nos ensina. O mundo tem necessidade de homens e mulheres educados, para que os homens possam governar o país acertadamente e para que as mulheres possam criar convenientemente seus filhos, dirigir os seus criados e os negócios domésticos. Algo que tanto Lutero quanto Calvino e posteriormente os puritanos desenvolverão é a participação conjunta da família na educação. Embora existam escolas, a família ocupa um papel primário ou fundamental na educação dos seus filhos. Tanto Calvino quanto Lutero vão dizer que cabia aos pais, no contexto do lar, a educação ou o ensino de uma profissão, de uma ocupação, para que, inclusive, sob a ótica cristã, sob uma cosmovisão cristã, aqueles profissionais ou aqueles indivíduos em suas funções na sociedade pudessem tanto glorificar a Deus quanto serem significativos diante dos homens. Eu falarei um pouquinho desse aspecto hoje à noite no tema do Soli Deo Gloria, o sentido do somente a glória de Deus no contexto da Reforma Protestante e as profundas implicações que isso tem na vida do dia a dia. Algumas porções desse livro, dessa obra de Lutero, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Eu separei algumas ideias de Lutero e eu quero interagir com elas do ponto de vista contemporâneo. Em primeiro lugar, constatamos hoje em todas as partes da Alemanha que as escolas estão no abandono. João Amós Comênios, um pouquinho de tempo depois de Lutero, vai criticar mais severamente quando ele diz que as escolas não apenas estavam abandonadas, quanto elas eram antros de bandidagem e extremamente desprazerosas para os seus próprios estudantes. O governo ele não tinha interesse. O que é que acontecia normalmente no período da Idade Média e renascentista? As escolas elas estavam predominantemente ligadas às paróquias. Elas aconteciam ao lado das igrejas. Mas havia um descaso muito grande da igreja, sem qualquer interesse, e os governos muito menos interessados. Por quê? Pouquíssimos tinham acesso. O que muitos faziam, aqueles que tinham dinheiro, era pagar professores particulares, pedagogos, pessoas que pudessem instruir os seus filhos em alguma carreira ou num conhecimento mais enciclopédico, um conhecimento um pouco mais abrangente. Perceba a contemporaneidade da ideia de Lutero em relação ao nosso próprio Brasil. Constatamos hoje, em todas as partes da Alemanha, que as escolas estão no abandono. Caros senhores, anualmente é preciso levantar grandes somas para armas, estradas, pontes, diques e inúmeras outras obras semelhantes, para que uma cidade possa viver em paz e segurança temporal. Por que não levantar igual soma para a pobre juventude necessitada, sustentando 1 ou 2 homens competentes como professores? Você percebeu que um governo ele sempre se vê desafiado a estabelecer o seu orçamento em função das suas prioridades. E aqui a ideologia política invariavelmente determina onde esse dinheiro será gasto. Independente se é de direita ou de esquerda, a ideologia política determina os gastos que o governo tem. É interessante que a percepção de Lutero é que muitas vezes os governos estão mais preocupados na manutenção física, temporal, em algum tipo de avanço, embora essa palavra não existisse naquele contexto tecnológico, do que propriamente na formação de indivíduos competentes para a gestão ou investimento na própria nação. Uma pequena pausa aqui, daqui a pouco eu desenvolvo mais. Lutero entendia
que o governo ou o Estado era uma extensão do braço de Deus. O governo era um agente mediato de Deus, não só nas coisas que lhe competia, mas inclusive em questões religiosas ou nas questões cristãs. Então, quando ele escreve uma obra sobre o dever do Estado, do governo, em criar e manter escolas cristãs, é porque Lutero entendia que isso era, antes de ser da igreja, era responsabilidade do próprio Estado. Uma pequena diferença para Calvino, quando Calvino entende que isso era responsabilidade da igreja, que contava com a provisão dos recursos do Estado. Sobre a aplicação de métodos de ensinos mais eficazes. É bem verdade. Se as universidades e conventos continuarem como estão, sem a aplicação de novos métodos de ensino e modos de vida para os jovens, preferiria que nenhum jovem aprendesse qualquer coisa e que ficassem mudos. Olhando para o que acontece na escola, é melhor que não vão para a escola e que fiquem mudos. Já teve essa sensação de, em algum momento, no nosso Brasil? É porque a legislação obriga isso. Pequeno parênteses aqui, por conta da influência puritana, dos ideais puritanos, eu e minha esposa decidimos alfabetizar os nossos filhos em casa. E nós fizemos isso com os dois, hoje eles já têm 14 e 12 anos de idade, mas nós fizemos isso lá atrás, porque nós queríamos colocar os nossos filhos apenas no limite da lei, para que nos fosse oportuna a experiência de ensiná-los a lerem e, em aprendendo a ler, pudessem ter acesso à palavra de Deus e desde ali já compusessem uma cosmovisão bíblico-teológica. Porque se é só para brincar, se é só para divertir, se é só para interagir, a gente já quer envolver biblicamente algumas coisas aqui em casa mesmo. Foi uma tarefa muito legal, foi uma tarefa cansativa, desafiadora, mas que fez parte do processo de, desde pequenininhos, 4 anos de idade, 3 para 4 anos, começarem a tomar contato com a palavra de Deus. O presente deles, ao final do processo de alfabetização, foi a Bíblia. Porque eu disse, foi para isso que nós ensinamos você a ler. Foi para que você tivesse acesso à palavra de Deus. E essa é a ideia de Lutero, né? Meios mais eficazes. Caso contrário, por que é que vão? Qual a necessidade de irem? Queremos realmente ensinar de forma significativa. Em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças quando não as educamos. Interessante que os puritanos falarão muito sobre isso. Você quer privar, como pais, a sua alma de alegrias? Deixe de educar os seus filhos. E aqui a preocupação é a educação num sentido mais completo. Tanto no contexto escolar, quanto no contexto familiar. Tanto do ponto de vista do Estado, quanto do ponto de vista eclesiástico. Nenhum pecado pesa mais diante de Deus do que a privação da educação às crianças. Sobre a responsabilidade do Estado em prover educação. Acaso as autoridades e o conselho querem desculpar-se e dizer que isso não lhes diz respeito? Sabe a ideia do lavar as mãos? Isso é responsabilidade de vocês. E lembrem-se, Lutero está escrevendo para nações cristãs. Seja lá o qual tenha sido o motivo da conversão daquele governante, se por interesse genuíno de conversão, ou se por simples interesse de sair debaixo da Igreja Católica, mas fato é que agora você parte do pressuposto da palavra de Deus e que sim, Deus te colocou lá, instituído por Ele, para que você dê os recursos necessários, ou proveja os recursos necessários para que haja uma boa educação. Muito antes, o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados, honestos e bem educados.
Você já deve ter percebido que vira e mexe algum programa de televisão, tipo Globo Repórter, alguns documentários falam como países foram alterados na sua conduta familiar, até no trânsito, no governo, na indústria, quando houve uma revolução educacional nesses países. Frequentemente olhamos para a Dinamarca, olhamos para a Suécia, Suíça, Estados Unidos, Japão, tantos outros países, e nós brasileiros gostaríamos de ter aquilo que eles têm de melhor. A pergunta que normalmente faço é a seguinte: estamos nós dispostos a passar pelos mesmos processos educacionais que eles, para então chegarem ali? Tive a oportunidade de, por um tempo, morar nos Estados Unidos e os meus filhos foram estudar em escolas norte-americanas. É uma mentalidade totalmente diferente. Dá para você entender porque as coisas funcionam. Porque as crianças são obrigadas a fazê-las acontecerem corretamente desde pequenininhos. Eles colhem frutos futuros em função de semeaduras passadas, muitas delas passando pela educação. Essa é a preocupação de Lutero, que a sociedade tenha gente bem instruída, muito bem ajuizada, muito bem educada, para que saiba lidar muito bem com as coisas. De novo, a nossa classe política. O político ele é muito mais por aspiração do que por formação. O indivíduo ele não precisa ser tecnicamente competente, ele só precisa ser popular entre aqueles que votam. Diferentemente, em tantos outros países de tradição protestante, como por exemplo a Suíça, berço do calvinismo, onde o próprio Calvino instituiu ali, na cidade de Genebra, né, uma academia, uma universidade, com a ideia de formar os cidadãos da melhor forma possível para que atendam os interesses de Deus na sociedade. 3 outras ideias. Falo por mim mesmo. Se eu tivesse filhos e tivesse condições, não deveriam aprender apenas as línguas e história, mas também deveriam aprender a cantar e estudar música com toda a matemática. Essa é uma grande discussão ao longo da história da educação, quando, por exemplo, você volta para o período da Idade Média, o chamado Trivium e Quadrivium, quais eram as matérias mais fundamentais para a educação de uma criança, que não era simplesmente o técnico, não apenas o fundamental, senão também o belo, o lúdico. E é interessante como a matemática, a música, elas são fundamentais para a formação de uma mentalidade lógica. Que, aliás, no nosso Brasil nós não temos isso predominantemente. Eu ensino teologia já há quase 15 anos. Eu vejo que os alunos chegam com uma grande dificuldade no desenvolvimento de um pensamento lógico linear, encadeado, onde as coisas façam sentido. Eles simplesmente pensam aleatoriamente, fragmentadamente. É porque aquelas que são as matérias que mais lidam com esses pressupostos da lógica, do linear, nós não somos fortes no nosso Brasil. Não são matérias, não são disciplinas tão enfatizadas ou tão desenvolvidas. E é interessante como a música é uma dessas disciplinas. O próprio canto, Platão disse, né, dê-me a música e eu moldo uma geração. A história da música diz que uma geração vive aquilo que a anterior cantou. Só para a gente ver como há essa relação entre música, moralidade, mentalidade, raciocínio e por aí vai. 8º pensamento, pois as escolas de hoje já não são mais o inferno e purgatório de nossas escolas, nas quais éramos torturados com declinações e conjugações. Vocês que estudam grego e hebraico, isso não é para vocês, tá bom? Vocês vão ter que continuar estudando declinação, conjugação, isso é bom para vocês. E de tantos açoites, tremor, pavor e sofrimento, não aprendemos simplesmente nada. Vocês que são um pouco mais velhos, que pegaram a educação no período da ditadura, talvez se identifiquem muito com esse caráter opressor da educação. A palmatória,
o castigo físico, o ajoelhar no milho, a régua e tantas outras coisas. Sabe qual é o problema? Hoje nós caímos do outro lado do pêndulo. Uma educação libertacionista, uma educação totalmente livre, até porque isso é fruto do desconstrucionismo na antropologia, em que o indivíduo é o centro de todas as coisas e é ele quem define tudo. Ele, se ele quer aprender, ele aprende, se ele não quer, ele não aprende. O que o construtivismo também vai dizer na ótica de Jean Piaget, que educar, do ponto de vista moral, constitui-se em coerção. Ou seja, você não pode falar se o indivíduo está certo ou errado. Você simplesmente tem que deixá-lo ir vivendo a experiência educacional. Eu me recordo de uma situação, quando um dos meus filhos fez provas ali na escola, acho que ele estava no 3º ou 4º ano, e eu recebi a prova e eu vi que continha vários erros de português. E eu falei, filho, mas está errado, você tinha que ter escrito certo. Ah, mas a professora falou que assim está bom. Eu falei, ok. Alguns dias depois, fui conversar com a professora. Eu disse, mas por que vocês não corrigiram os erros que ele cometeu? Não, veja bem, você tem que entender que a gente não pode dizer que a criança está errada, porque senão isso pode desestimular, senão eu vou estar impondo a minha conceituação sobre ela. Fez todo aquele discurso que eu conheço. Eu falei, fulana, deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalho com ensino superior. Eu sei o que acontece quando vocês não interferem em erros desse tipo. O indivíduo, no 1º ano de seminário, acha que está escrevendo no Facebook, quando ele faz um trabalho para mim. Acha que está escrevendo no WhatsApp. É pela falta desse tipo de ingerência que tem criado uma geração que não sabe pensar, que não gosta de pensar e que não sabe se expressar. Olha só, fomos de um extremo para o outro. Onde tudo era condenável, tudo era disciplinado, era realmente um terror, um inferno a escola, e hoje ela é tão solta, tão livre, que eu questiono a sua necessidade. Não é à toa, não estou fazendo uma apologia aqui, tá? Só estou fazendo uma constatação. Não é por acaso que cresce cada vez mais a discussão do homeschooling, que é a educação no contexto do lar, no nosso Brasil. Algo que já é muito comum no hemisfério norte, mas que já tem sido discutido. Não existe uma regulamentação. As famílias que assim educam seus filhos o fazem por meio de liminares ou pelo simples silêncio da lei, mas calcula-se que já existam hoje 6.000 estudantes em sistema de homeschooling no Brasil, e isso deve crescer cada vez mais, né? Porque se é para ter essa mentalidade do de qualquer jeito, libertacionista, sem ingerência, sem correção, será que é isso que nós realmente queremos com a educação? Uma última ideia aqui de Lutero. Visto, porém, que Deus nos agraciou tão ricamente, concedendo-nos uma grande quantidade de pessoas aptas a instruir e educar maravilhosamente a juventude. Algo que o Comênios também vai falar muito alinhado com Lutero, sobre a importância da qualificação dos indivíduos que ensinam. De novo, para aqueles que são um pouquinho mais antigos, que vêm de um período romântico, né, o romantismo da educação, a chamada educação clássica, esse termo tem sido cada vez mais usado, né? Você é da tradição clássica da educação. O período em que havia um status muito bonito do ser professor. Na verdade, toda a família de tradição católica no Brasil ou queria que um de seus filhos fosse padre, né, um sacerdote ou uma freira, e com certeza que tivesse um professor na família. Uma posição de muito destaque. Hoje, posição de extremo desprestígio no contexto do Brasil. Meu pai foi professor de física, depois acabou abandonando. A minha mãe foi professora a vida toda do Estado de ciências. Então eu via os dramas pelos quais eles passavam. E ainda se aposentaram numa época favorável ou benéfica. Hoje, totalmente antipática à figura do professor. Ok? Como é que
Lutero concebia a estrutura ou os agentes da educação. Primeiramente, a família. Era o agente primário e fundamental. Mas Lutero entendia que não era o agente exclusivo, porque o Estado é quem deveria prover, por meio da escola, toda a formação daqueles indivíduos. Assim como João Amós Comênios vai propor um pouco depois, a escola deveria substituir a família quando esta demonstrasse-se incompetente ou incapaz na educação dos seus filhos. Inclusive em termos morais, inclusive em termos religiosos. Se a família não fosse competente, não tivesse condições, a escola é quem deveria assumir esse papel. A relação família, Estado e igreja, e Estado entende a escola, acontecia da seguinte forma. A família era a responsabilidade primária, absolutamente toda a tradição reformada defenderá isso, toda, inquestionavelmente, isso é prerrogativa da família, e foi por causa dessa tradição reformada que inclusive eu fui pesquisar para a minha dissertação a responsabilidade primária da família na educação dos filhos, na primeira infância, isso coloca até os 6 anos de idade, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista bíblico e sob o ponto de vista da Constituição Federal de 88. Como é que a lei, a história e a Bíblia me resguardam o direito exclusivo de educação dos meus filhos na primeira infância. E para Lutero isso deveria acontecer em casa, até uma determinada idade. Não existia o conceito de creche, tá? Os kindergarten, né, as creches, os jardins de infância, tanto ali de Froebel, no início do século XX, vão surgir bem depois. Então era a família e então a escola. Não existia um agente para substituir a família num primeiro momento. Tá? Isso demandaria até que as mulheres ficassem mais em casa naquele período inicial do que propriamente no mercado de trabalho, para garantir os interesses da educação. Então a família tinha esse primeiro contato e então entrava a escola. Para Lutero, não era a igreja quem supervisionava ou cuidava do que era ensinado na escola, ou dos processos educacionais. Isso era responsabilidade do Estado. Daqui a pouquinho eu já interajo com as ideias de Calvino. Não posso aprovar, Lutero diz, não posso aprovar essas escolas onde se passam 20 ou 30 anos estudando Donato ou Alexandre, eram escritores antigos, sem aprender nada. Um novo mundo surgiu, onde as coisas se passam de maneira diferente. Minha opinião é que devemos enviar os meninos à escola 1 ou 2 horas por dia e fazê-los aprender um ofício em casa durante o resto do tempo. É desejável que essas 2 ocupações andem lado a lado. Não cabe toda uma avaliação histórica nem crítica, mas a própria chamada lei dos 9 anos, a inclusão do 9º ano como obrigatório, toda aquela mudança de série para ano, toda essa reformulação curricular pela qual a educação brasileira passa, mesmo a ideia de uma jornada estendida da educação no período integral, são iniciativas, eu vejo, pelo caos social em que encontra-se o Brasil, é melhor que essas crianças e adolescentes estejam na escola do que propriamente na rua, na bandidagem, porque seus pais simplesmente não têm qualquer interesse. Ok? É triste, mas é uma reação pelo descaso da família. E a proposta de Lutero é diferente. Não use a escola para substituir o teu papel como pai, o teu papel como mãe. Todos defenderão isso, todos na tradição reformada. E queridos, é triste, mas nós vivemos hoje a cultura da terceirização educacional. Terceirização em todos os âmbitos. Nós achamos, quando eu falo nós, povo brasileiro, inclusive muitos cristãos, nós achamos que compete à escola, compete ao governo, a educação em todos os âmbitos. Criar um bom cidadão, criar um bom profissional, dar a ele todo o conhecimento necessário para passar no vestibular ou ser alguém de sucesso no futuro,
que seja a escola que faça isso, que seja a escola que faça aquilo, e a família simplesmente silenciosa nisso tudo. A situação piora em termos de expectativa de terceirização quando os filhos estudam em escolas particulares. Por que é que piora? Eu estou pagando para isso. Então eu posso exigir. Talvez alguns já tenham visto aquela charge. 1970. O filho recebia o boletim, o pai pegava o boletim e virava para a criança e dizia: que notas são essas? 2010 foi quando eu vi a charge. Pega o mesmo boletim e com o filho esbravejando chega nos professores e diz: que notas são essas? E a família cada vez mais distante. Se vocês têm filhos no contexto escolar, adolescentes, crianças, biblicamente eu diria, nesse contexto da tradição reformada também, é nossa responsabilidade até o acompanhamento do que eles estão aprendendo lá. Ainda mais com toda essa agenda de ideologia de gênero, todo o marxismo cultural que impera na educação brasileira, queridos, entrem no universo dos seus filhos e vejam o que eles estão aprendendo, discutam com eles. Frequentemente eu faço isso. O que vocês estão aprendendo? E sobre esse assunto, pego os livros, dou uma olhada, o que eles estão tendo que ler. Isso é responsabilidade nossa. Porque senão nós vamos achar que nós, pais cristãos, educamos espiritualmente os nossos filhos e todo o restante é problema da escola e do governo. Esqueça essa ideia. Isso não é bíblico. Ambos caminham lado a lado. Tanto aquilo que é escola, quanto aquilo que eu sou como família. Vocês que ministram a crianças no contexto da igreja, adolescentes, tenham igualmente esse interesse. Eu e minha esposa lideramos o ministério de juniores lá na nossa igreja, em Atibaia, igreja onde eu pastoreio. Eu e minha esposa lidamos semanalmente com crianças. E toda semana eu me assento com eles por 15 a 20 minutos. O que está acontecendo na tua escola? O que você está aprendendo? Qual foi uma dúvida que surgiu? Quais são algumas crises que você está tendo lá, de repente com algum assunto? Estávamos discutindo biologia evolucionista há 2 semanas atrás. E a discussão durou 2 semanas. Discutindo o ponto de vista bíblico daquilo que eles estão aprendendo na escola. E como todos são juniores, eles estão mais ou menos no mesmo momento. Eu creio que como líder deles, como pastor deles, isso também é minha responsabilidade. Assim como eu faço com os meus filhos. E alguns ali são filhos de pais não cristãos. Os pais não vão fazer isso. Deus me deu o privilégio de tê-los ali para poder influenciá-los, acompanhá-los biblicamente. Escola e família. E eu colocaria aqui o contexto da igreja também. 2 últimas ideias de Lutero. Compreendeis de sobra que fazem falta escolas em toda parte para nossos filhos, a fim de que os homens cheguem a ser capazes de exercer sua vocação e as mulheres dirigir sua casa e educar cristamente a seus filhos. Na tradição reformada, há aquele ideal de uma família que, nos momentos iniciais da infância, a esposa ela fique predominantemente no lar, investindo nos seus filhos, educando-os. Se você voltar lá, até para Deuteronômio, Provérbios, você perceberá que esse era o princípio bíblico que é repetido no contexto do Novo Testamento, e a tradição reformada testemunha muito da função primordial que a mãe tinha no contexto do lar, na educação dos seus filhos. Eu sei que os tempos mudaram, mas eu diria que eventualmente o princípio bíblico não. Não tenho por que pensar que hoje é menos importante a presença delas em casa do que o foi há 5 séculos ou 20 séculos atrás. Isso eventualmente demandará uma privação nossa, não teremos os recursos que gostaríamos, não compraremos aquilo que gostaríamos, não viajaremos como gostaríamos, mas eu prefiro garantir que haja uma boa oportunidade da formação do caráter bíblico-teológico do que eu tenha tantas outras coisas e venha perder aquilo que é essencial, do que realmente Deus me pedirá contas, que é a educação dos meus filhos.
uma última ideia de Lutero, temo que as escolas acabem mostrando no final que são grandes portas do inferno, a não ser que elas se dediquem diligentemente ao trabalho de explicar as Escrituras Sagradas, gravando-as no coração dos jovens. Não aconselho ninguém a colocar seu filho no lugar em que a Bíblia não reine de modo supremo. Toda instituição em que as pessoas não se ocupam mais e mais com a palavra de Deus está condenada a se corromper. Essa foi uma acusação que Anne Graham, filha de Billy Graham, fez num pronunciamento, numa entrevista à Rede ABC, depois da queda das Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001. Quando perguntaram para ela onde estava Deus em 11 de setembro. E ela faz toda uma construção histórica genial, quando ela vai dizer o seguinte: não é onde estava Deus, é onde nós colocamos Deus. E uma das observações de Anne Graham foi: vejam, por exemplo, no contexto das nossas escolas. Nós não permitimos mais que as pessoas mencionem Deus, nós não permitimos mais que a palavra de Deus seja ensinada. O que é que você espera de uma sociedade que expurga Deus das suas várias experiências? E boa parte das nossas escolas no Brasil não é de tradição confessional. Tem surgido muito. Vocês conheceram ontem, para aqueles que não conheciam, Mauro Meister. Mauro é presidente da ACSE, Associação Internacional das Escolas Cristãs, uma associação à qual eu estou também de tempos em tempos ligado. Se você trabalha com educação cristã, você precisa conhecer esse material produzido pela ACSE. É como trabalhar a educação de um ponto de vista bíblico-teológico, numa cosmovisão cristã. E eu estou falando em escolas públicas, escolas do Estado. Tenho amigos diretores na cidade do Rio, ali em Campo Grande, que dirigem escola do Estado, e você que trabalha no Estado sabe do quão caótica é a situação, mas ele quer trabalhar biblicamente a situação. Eventualmente você não vai encontrar isso na sua escola, na escola dos seus filhos ou dos membros da sua igreja. Faça esse dever então em casa. Puxar as conexões com a palavra de Deus. De tempos em tempos, sentamos com os nossos filhos, e eles já são, um é adolescente, o outro quase adolescente. O que você está aprendendo? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que teu professor disse? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Porque eu tenho que ajudá-los a estabelecerem uma confrontação com o conhecimento adquirido na escola com a palavra de Deus. Caso contrário, qual é a ideia que eles terão da palavra de Deus? É um livro que a gente acessa apenas no final de semana. Não é um livro que pauta ou que norteia a totalidade da minha vida. Muito bem, João Calvino. Calvino tem o que eu quero usar aqui como o ponto de partida para a nossa discussão dos seus ideais educacionais. A ignorância é a mãe das heresias. Especialmente no contexto teológico, em que desde a época de Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5 em diante, quando Paulo fala que lá em Éfeso tinha gente que falava o que não conhecia e era convicto no que em falar do que não sabia. É o que eu chamo de hoje o pitaqueiro teológico. Camarada que leu lá meia dúzia de livros e já sai opinando, porque ele acha que ter algumas ideias teológicas o faz um teólogo. Não necessariamente. E é justamente na ignorância, porque eventualmente meia informação é pior do que nenhuma. Dependendo do que for, um conhecimento fragmentado, parcial, é pior que conhecimento nenhum, porque o indivíduo julga a parte sinônimo do todo, o que não é. E a ignorância é que, na perspectiva de Calvino, produzia as grandes heresias. Falava do que não sabia, não tinha fundamentação escriturística para aquilo que era afirmado ou proposto. E em termos educacionais, então, Calvino vai lidar com o quê? Como diminuir a ignorância do povo para que seja teologicamente saudável. Em termos educacionais, essa para mim é uma das ideias mais fantásticas de Calvino. É como lidar com a vida toda sob a ótica teológica. Toda. Teologia não é uma cadeira de seminário. Teologia não é um tema a ser desenvolvido
na literatura. Não, é a lente pela qual nós interagimos com tudo à nossa volta. É por isso que ele até muda um pouquinho de como Lutero lidava com a educação. Deve-se começar pela educação das crianças para que as mesmas sejam devidamente instruídas a respeito da religião cristã e então sejam libertas da ignorância, desde pequenininhas. Interessante que as institutas, claro, hoje elas tomaram um corpo imenso, mas as institutas surgiram para a educação da juventude. Instruir a juventude, as institutas da religião cristã de Calvino, surgiram justamente isso, para instruírem a juventude, libertando-a da ignorância. Esse era o propósito de Calvino. Como ele lidava com os agentes educacionais? Família, responsável pela primeira educação, ninguém furta a família desse direito. A igreja é a supervisora, é a curadora da tarefa educacional. É por isso que na tradição puritana calvinista era um projeto de toda igreja ter uma escola. Por quê? Porque é a igreja que deveria garantir a boa educação dos seus membros, a boa educação dos cidadãos. Olhe para a história dos Estados Unidos e da Europa. A maioria das universidades surgidas no século XVI e século XVII são universidades de tradição reformada. Harvard, Yale, ali nos Estados Unidos, Oxford, Cambridge, ali na Inglaterra, no Reino Unido. Eram escolas que surgiram, começaram para atender membros de igreja, grupos menores, a comunidade do local, que foi crescendo, mas tristemente hoje simplesmente perderam todo o seu ideal bíblico, todo o seu ideal teológico, infelizmente. Mas era essa a ideia, como é que a igreja garante a boa educação dos seus membros? Eu gosto muito dessa ideia. Aí para Calvino, o governo civil é quem provia os meios. Agora a gente tem que entender o momento pelo qual Calvino estava passando, sobretudo em Genebra, na Suíça. Ele funda praticamente uma cidade teocrática. Então lá ele tem condições de fazer com que o governo atenda aos interesses educacionais da igreja, o que não é tão real hoje no nosso mundo. Isso não quer dizer que pela falta desse governo preocupado ou pelo silêncio da igreja, porque não tem acesso, isso simplesmente num Estado laico, a igreja ela não define, ela não interfere, nós como pais deveríamos, nós como família deveríamos estar preocupados com isso. A igreja como supervisora, ela tanto definia o conteúdo, quanto ela provia os melhores mestres para essa educação. Para Calvino, educava-se, alfabetizava-se para que as pessoas pudessem ler e entender a Escritura Sagrada. Olha como ele trabalha a ideia da igreja e a educação. Isso é um livreto dele, escrito para crianças, é uma mini instituta, tá bom? É uma instituta resumida, vários pontos que tem ali no Instrução da Fé, você encontra de forma bem mais extensa nas institutas. Para crianças, visto que o Senhor desejou que tanto sua palavra quanto os seus sacramentos fossem dispensados através do ministério de homens, é necessário que haja pastores ordenados às igrejas para ensinar ao povo, em público e em particular, a pura doutrina, administrar os sacramentos e, pelo seu bom exemplo, instruir e informar a todos a santidade e pureza de vida. Gente capacitada, destra na instrução, na educação do povo. Vocês que são pastores, vocês que lideram igrejas e estão aqui, eu diria que às vezes nós temos medo quando os nossos jovens eles
cursam filosofia, porque na nossa mente filosofia é ateísta. Quando cursam biologia, porque biologia é evolucionista. Quando cursam sociologia, ciências sociais em geral, porque são marxistas. Deixa eu te dizer, eu amo pedagogia, incentivo todo mundo a fazer pedagogia, mas preocupe-se também com quem faz pedagogia. Não se tornarão hereges, não se tornarão desprezíveis pela igreja. Pelo contrário, serão muito bem capacitadas. Adquirirão habilidades fantásticas, capacidade de poder interagir com diversas faixas etárias, pensar todo o processo educacional. Mas eu tenho percebido o seguinte, tristemente, pela ausência de uma cosmovisão bíblico-teológica, na cristandade evangélica brasileira em geral, essas pessoas acabam adotando muito mais uma mentalidade pedagógica, humanista, contrária à palavra de Deus, em termos morais, em termos de referenciais, em termos dos processos, e que muitas vezes essas pessoas carregam para a igreja, esses mesmos modelos. Eu tenho pedagogos da minha igreja, eu estou ligado tremendamente à área de educação, eu sei o que eu estou falando. Nem sempre as pessoas sabem fazer a aplicação da cosmovisão àquilo que estão aprendendo no âmbito da universidade. Normalmente essa é a primeira turma que eu chego na igreja. Faz pedagogia, faz... Cara, vem do meu lado, vem andar comigo. A gente vai conversar muito. Deixa eu te apresentar bons educadores de tradição cristã, como por exemplo eu farei daqui a pouco com Comênios. Então vocês como pastores, se interessem inclusive por aquilo que é ensinado no berçário da tua igreja. O que é ensinado na classe de crianças. Na nossa igreja ali em Atibaia, nós somos um presbitério de 5 presbíteros e recai sobre nós a responsabilidade de tempos em tempos, fazermos um rodízio nas salas de escola bíblica, tanto para auxiliarmos no que for necessário, quanto para provermos ou identificarmos e então provermos a melhor forma de capacitarmos as pessoas que ensinam no contexto da igreja. Daqui 2 semanas, eu e minha esposa daremos um curso lá na nossa igreja sobre discipulado espiritual dos filhos. Pais não sabem educar seus filhos, muitas vezes, discipulá-los. Porque isso é responsabilidade da igreja. Não, isso é responsabilidade sua como pais. E é minha preocupação como pastor daquela comunidade. Então, abram os olhos para aquilo que acontece na sua igreja. Não creio que alguém esteja usurpando, né, ou esteja levianamente querendo educar, mas nem sempre parte do mesmo pressuposto bíblico-teológico que a Escritura parte e que ela, portanto, deveria partir. Simplesmente pega os modelos aprendidos na universidade e trazem para a igreja. Tem muita coisa boa, excelentes. Sou devedor de muitos desses educadores, muitos desses teóricos. Mas eu tenho a capacidade de, numa cosmovisão bíblico-teológica, avaliar, rejeitando ou redimindo essas coisas, então aplicando-as no contexto da igreja. João Amós Comênios, só para você entender a importância de João Amós Comênios, eu o chamo de meu padrinho pedagógico. Não tenho dúvidas de que ele é o que mais tem me influenciado. João Amós Comênios, ele é um cristão da Boêmia, também chamada de Morávia, atual Tchecoslováquia, tradição reformada, que permanece firme e fiel como uma das denominações mais antigas de todo o mundo, de toda a história, voltando lá para a segunda metade do século XV, onde, por causa dos ideais, da centralidade da palavra de Deus, da importância da igreja e da família, Comênios ele escreve muitas obras, ele é um homem genial, ele codificou a língua de algumas nações, alguns povos que não tinham gramática, que não tinham literatura, ele codificou com o propósito de, inclusive, para que aprendessem a ler e tivessem acesso à palavra de Deus.
Jean Piaget, num dos seus livros, faz uma dedicatória a João Amós Comênios, que é chamado de o pai da didática moderna. O problema de Comênios é que ele era cristão. E por causa disso, a história não dá o devido respeito, não dá o devido louvor a esse homem que revolucionou a história da educação, porque ele tinha um pressuposto: que as pessoas ganhem a perspectiva da eternidade, se relacionem com Deus e cumpram seu papel na família e na sociedade do ponto de vista cristão. Esse é o resumo do ideal educacional de Comênios. É alguém que me influencia muito, até no ensino das línguas originais, grego e hebraico no seminário. Algumas percepções dele sobre o uso de línguas, como lidar com literatura não cristã. Não que não devamos lidar, mas como vamos lidar. Alguém de uma sabedoria educacional impressionante. Teve seus erros teológicos, teve, na minha perspectiva, sim, contrariando até um ponto ou outro da teologia reformada, mais especificamente quanto à depravação total, ali do ponto de vista calvinista, mas alguém sensacional que exalta e demonstra a centralidade da palavra de Deus na vida. Deixa eu lidar com algumas ideias de Comênios. Tá? Você encontra uma versão no português de Portugal, gratuita. A melhor tradução hoje em português é da Martins Fontes. Você que trabalha com educação e não leu Comênios, você precisa ler Comênios. Tá? É o primeiro a usar literatura ilustrada. Ele é o primeiro a desenvolver uma literatura com ilustrações. Algumas ideias dele. Se quisermos reformar as escolas segundo os princípios do verdadeiro cristianismo, ou retiramos das escolas os livros de autores pagãos, ou os usamos com cautela maior que a atual. Deixa eu falar como isso na prática acontece para mim. Meus filhos têm que ler livros não cristãos, mas a maturidade deles é baixa. Tem 12, 14 anos de idade. Eles não têm toda a moldura teológica, eles não têm todo o conhecimento teológico. O que vocês vão ler? O que o livro fala sobre isso? Como é que você avalia do ponto de vista bíblico isso? Estávamos conversando essa semana sobre isso, de um dos livros que um deles tem que ler. Eles leem muita literatura não cristã em casa, bastante. Eles têm uma rotina diária de leitura, eles têm metas ali para cumprirem ao longo do mês, ao longo do ano, incentiva a leitura. Tem que ler a palavra de Deus, tem que ler literatura cristã. Nos livros não cristãos, eles estão terminando já as Institutas de Calvino pela 4ª vez. Não, estou brincando. Só vamos deixar para a hora. O meu filho, o mais velho, já começou a ler o meu livro de hermenêutica. Ele pediu e ele está lendo. Ele quer aprender isso daí também, né? Olha que interessante. Ou retiramos ou usamos com cautela. Vamos usar com cautela. Tá? Acompanhe que os seus livros, os seus filhos estão lendo. Eu até estenderia, tá bom? As músicas que eles estão escutando. Música é grande formadora de conceitos morais. Me entenda bem no que eu vou falar agora. 1 ou 2 vezes por ano, eu separo 3, 4 dias para escutar tudo que essa geração está escutando, de música. Essa é a sensação mesmo. Eu vou escutar, eu vou conhecer. Por quê? Eu estou pastoreando essa turma. Eu não concordo. Eu não gosto. Mas eu estou fazendo com cautela. Para que, inclusive, eu tenha condições de interagir com essas pessoas naquilo que está sendo moldado na mente delas sem elas perceberem, não apenas literatura, senão também pela música. Façam isso. Vocês que estão na universidade, vocês têm que ler um monte de coisa, mas muita coisa. Leia, mas estabeleça um julgamento bíblico-teológico daquele conteúdo lido. Se sustentar, concorde.
aprove, porque a Escritura fundamenta aquilo, mesmo que aquele indivíduo, pelo simples exercício da sua imagem e semelhança de Deus, na graça comum, chegou àquela percepção, sem qualquer conhecimento da palavra de Deus, concorde com ele, porque isso é graça de Deus. Mas se não se sustenta biblicamente, rejeite. Rejeite. É esse tipo de interação que devemos ter com a literatura, com absolutamente tudo que lemos, ouvimos, seja lá o que for. Outra ideia dele ainda sobre a centralidade da palavra de Deus na educação. Nossa própria dignidade de cristãos impede que nos humilhemos e degrademos a nós e a nossos filhos, a ponto de estarmos em relação tão estreita com os escritores pagãos que isso vos venha prazer. Isso é para a turma que lê os 50 tons de cinza, eventualmente. Nós não nos envergonhamos de dar como pedagogos aos filhos do Rei dos Reis, aos irmãos de Cristo, aos herdeiros da eternidade. Aí ele vai citar a turma da época dele. O comediante Plauto, o lascivo Catulo, o impuro Ovídio, ou então Luciano, ímpio, denegridor de Deus, o obsceno Marcial e todos os outros participantes daquela turba que não conhece nem teme Deus? E como viveram sem esperança alguma de vida melhor, mas apenas afundados na lama da vida presente, não podem deixar de envolver em suas torpezas os que estão em sua companhia. Invariavelmente, você é moldado pelo que você lê. Em maior ou menor medida. A não ser que aquela cautela e a cosmovisão bíblica sejam os pressupostos na sua leitura. Basta, cristãos, dessa loucura. É necessário acabar com ela. Deus nos chama para coisas melhores e é justo seguir quem nos chama. Sobre a vida eterna como fim último do homem. Para mim, esse é, sem dúvida, o aspecto que eu mais gosto de Comênios. Comênios me influenciou tremendamente nessa ideia de que o fim último do homem, em termos educacionais, em termos familiares, em termos sociais, em termos profissionais, em termos ministeriais, seja o que for, não é esta vida, mas a vida eterna. E todas estas coisas aqui ganham mais sentido na medida que praticadas à luz da eternidade. O fim último da vida não é o acúmulo de informações intelectuais, mas o receber a vida eterna em Cristo. Isso são citações todas dele. Tá? Capítulo 2, título: O fim último do homem está fora desta vida. Capítulo 3, esta vida não passa de preparação para a vida eterna. Comênios vai dizer o seguinte: o propósito primário da vida no tempo presente é prepararmos-nos convenientemente para a vida futura. Lembra exatamente isso que a Escritura diz? Buscai as coisas do alto, pensai as coisas do alto. Nós seguimos as coisas que não vemos, porque as que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Capítulo 4, são 3 os graus de preparação para a vida eterna: conhecer, dominar e conduzir para Deus a si mesmo e consigo todas as coisas. Esse é um dos sentidos de solidel glória. Breve Catecismo de Westminster. Qual o propósito final do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Essa é a ideia. Conduzir-se para Deus. Daqui a pouco veremos como os puritanos mencionam isso. Outro conceito muito legal é da chamada pansofia, que ele dizia que temos que ensinar tudo a todos. Este livro mostra a arte universal de ensinar tudo a todos, ou seja, o modo certo e excelente para criar em todas as comunidades, cidades ou vilarejos de qualquer reino cristão, escolas tais que a juventude dos 2 sexos, aí ele já rompe com a tradição da época, porque normalmente as mulheres não chegavam à educação, era predominantemente o homem, que a juventude dos 2 sexos, sem excluir ninguém, possa receber uma formação em letras, ser aprimorada nos costumes, olha que bonito isso daqui, educada para a piedade. E assim,
nos anos da primeira juventude, receba a instrução sobre tudo que é da vida presente e futura, de maneira sintética, agradável e sólida. Você entendeu por que é que a pedagogia contemporânea não dá os devidos aplausos para Comênios? Porque ele está propondo uma pedagogia teocêntrica, uma pedagogia que atende aos interesses de Deus, muito antes de atender os interesses da sociedade. Sobre a formação integral para a vida. Com grande sabedoria falou quem disse que as escolas são as oficinas da humanidade. Elas transformam os homens em homens de verdade, ou seja, uma criatura racional. Olha Gênesis 1, ok? Gênesis 1, Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Uma criatura racional, uma criatura senhora das criaturas, inclusive de si mesma, uma criatura deleite de seu Criador. Isso acontecerá se as escolas se esforçarem por tornar os homens sábios na mente, prudentes nas ações, piedosos no coração. E aí Comênios então vai defender a importância da educação na primeira infância. Sabe aquela idade que hoje os pais dão um celular, um tablet e ligam a Netflix ou um desenho? Comênios vai dizer que é a época mais, ele chama de escola materna. É a época mais favorável à educação das pessoas, onde inclusive os conceitos morais são formados. Aí a gente entrega a criança nessa idade para Peppa Pig, para Galinha Pintadinha, para sei lá o que mais, Bob Esponja. Não estou dizendo que não possam assistir. O problema é quando isso se torna o paliativo ou o substitutivo por causa da impaciência dos pais. A gente chega cansado em casa, é mais fácil botar uma criança olhando para a TV do que ter que lidar com ela, com seus desafios, seus dilemas, sua educação moral e por aí vai. Comênios é agressivo contra os que perdem a primeira infância para tantas outras coisas que não para a educação familiar. Ele chama de escola materna propositadamente. Esse é o nome que ele dá para esses primeiros anos. É aquilo que acontece no seio do lar. Algumas outras ideias. A criança não pode ser instruída enquanto é pequena demais, porque a raiz da inteligência ainda está escondida. Instruir o homem, e aqui ele é pequena demais, ele chama de 1 a 2 anos de idade. Tá? Você não vai sobrecarregar uma criança de 1, 2 anos de idade, porque ela simplesmente não entende quase nada. Tá? Entende, mas limitadamente. Instruir o homem na velhice é tardio demais, pois a inteligência e a memória começam a arrefecer. Na idade madura isso é difícil porque é trabalhoso reunir as forças da mente, que estão dispersas nas várias ocupações. Já teve essa sensação, vocês que têm um pouquinho mais de idade aí, é mais difícil aprender aí depois dos 50? É natural, tá? É natural. O que ele vai dizer? Por isso, deve ser feito na juventude, quando o vigor da vida e da mente está em ascensão. Nesse momento, todas as faculdades estão crescendo e lançando raízes profundas. Um mês atrás eu tinha que ensinar Trindade para os juniores da igreja. Trindade. E eu ensino Trindade no seminário, no mestrado e por aí vai. Eles vão aprender, eles vão entender. Porque o problema não está neles, juniores. O problema talvez esteja em como eu vou ensiná-los. Então, qual a melhor forma, olha o tudo a todos, Pansofia, visto agora há pouco. Qual a melhor forma de eu ensinar Trindade para crianças de 9 a 12 anos de idade? Se vira, Helder. Se vira. E minha esposa ficava rindo. Falei, agora eu quero ver. Vamos lá, vamos orar, vamos estudar, vamos pensar criativamente, sem comprometer a verdade bíblica. Eles podem aprender. Sabe o que é interessante? Outro dia vem um pai, uma mãe e critica, falando para minha esposa, vocês exigem demais aqui na igreja.
Porque meu filho tem que ler a Bíblia todo dia e decorar um versículo por semana. Ele não consegue fazer isso. O menino tem 10 anos de idade. Aprender química ele consegue. Aprender matemática ele consegue. Decorar aquele monte de coisa que não vai servir nunca para a vida dele, ele consegue. Acabar um jogo de RPG em 3 dias, ele consegue. Né? Coordenar os 2 dedos no Clash Royale, ele consegue. Para a molecada que joga lá. Agora, ler a Bíblia e decorar um versículo, ele não consegue? Queridos, tirar vantagem dessa idade em que eles têm tremendas capacidades. O problema é que a gente não quer descer do nosso mundinho e falar com eles no nível deles. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Até chegar alguns dos meus alunos do seminário que estavam nesse dia e falaram o seguinte: Helder, acho que nós vamos começar a vir ter teologia com você aqui na igreja com os juniores. Porque lá em cima a gente não te entende nada. Gente, descer do nosso mundinho e tratá-los, falar com eles do jeito que eles são. Eles podem aprender, eles podem. As verdades mais profundas da palavra de Deus. Até porque quem efetiva em nós esse conhecimento é o Espírito, não nós mesmos. Sobre os pais, na educação de seus filhos. Por que os preceitos virtuosos são tão raramente transmitidos? Poucos são os pais que podem ensinar algo de bom aos filhos, seja porque eles mesmos nada aprenderam, seja porque, absorvidos por outros compromissos, negligenciam estes deveres. Deixa eu falar como é que eu trabalho como igreja. Eu creio que a responsabilidade primária da educação dos filhos é dos pais. Defendo isso, morro por isso, não vou substituir. Mas muitos ali na igreja, jovens, adolescentes, crianças, são de famílias não cristãs. Muitos. Não têm um referencial cristão, bíblico nas suas próprias casas. Não é responsabilidade primária minha, mas será uma tremenda de uma incompetência e pecado se eu não cumprir com o privilégio que Deus me deu de ter aquelas pessoas ali para influenciá-las. Eu não vou simplesmente recebê-las semana após semana e dizer: agora se vira, vai para a tua casa, teu pai que te ensina, tua mãe que te ensina. Eles não têm esse fundamento bíblico. Vem cá, fulano, vem comigo. Recentemente, meus filhos tinham um joguinho desses online dos amigos da escola, dos amigos da igreja, cristãos e não cristãos. Um dia eu marquei uma reunião do clã lá em casa. Vão lá, venham aqui. Vamos estudar a Bíblia juntos. Alguns ali nem creem na Bíblia. Mas é a oportunidade que eu estou tendo de influenciá-los nesse aspecto. Responsabilidade primária dos pais. E na ausência dos pais? A educação cabe naturalmente aos pais, que, tendo sido autores da vida, devem ser também autores da vida intelectual, moral e religiosa. Os pais raramente estão em condições de educar os filhos com proveito, ou raramente têm tempo para isso. Queridos, ele está escrevendo em 1620 e pouco, 400 anos atrás. 400 anos atrás. Raramente tem condições ou tempo. Na verdade, se eu pudesse puxar uma nota de rodapé em Comenos aqui, eu diria o seguinte: ou interesse ou prioridade. Eu diria que muitos pais cristãos não têm interesse ou não estabelecem prioridade na educação moral ou espiritual dos seus filhos. Segue-se que deve haver pessoas que exerçam apenas essa profissão e desse modo toda se provê a todas as comunidades. Deixa eu falar para vocês que são pais, que têm uma estrutura já cristã legal. Se envolva com a educação na tua igreja. Se envolva. Você não precisa estar, do ponto de vista didático, capacitado da melhor forma possível. Mas se ao menos você puder, de vez em quando, estar presente, se fazer atuante em circunstâncias educacionais na sua igreja, que seja um domingo por mês, que seja algumas situações de vez em quando, por favor, faça isso.
por favor, faça isso. Homens, vão para a sala também. Na nossa igreja nós acreditamos que o casal é responsável. Não é porque não confiamos nas mulheres, pelo contrário, tem mulheres sensacionais. Mas especialmente numa época de desconstrução do gênero, desprestígio da figura do masculino e ausência predominante do pai em casa, nós queremos que naquele pequeno momento, de 1 hora que seja na semana, o casal esteja envolvido. No nosso Ministério de Juniores, é o casal que se envolve, a não ser que a pessoa seja solteira. O casal. Hoje nós temos, graças a Deus, 5 casais e mais uma solteira que investe semanalmente 1h30 ali naquelas crianças. O casal. Esteja envolvida com o ministério dessas faixas etárias na sua igreja. Não tem condições, não tem capacidade, vá atrás. A gente entrou num mundo extremamente cético quanto à família, extremamente corrompido quanto aos valores familiares. Eu creio que ali na igreja, que seja por 1h30, que seja por 50 minutos, não interessa, você já pode exercer algum tipo de influência. Na ausência deste, supra de outra forma. E então chegamos na tradição puritana. Isso é um pequeno resumo, tá? Com alguns outros enfoques que no material que eu vou recomendar vocês não encontrarão, mas recentemente estive pela própria Edições Vida Nova em Cuiabá, junto com o Franklin Ferreira, onde nós trabalhamos sobre a teologia e a piedade na tradição puritana. Vocês encontram lá no YouTube da Edições Vida Nova essa palestra minha sobre a interação entre teologia e piedade nos puritanos, onde tem alguns desses conceitos e muitos outros, e hoje eu pegarei alguns daqueles conceitos e desenvolverei do ponto de vista educacional, de forma mais sintética, e assim a gente caminha para o fim. Os puritanos, eles tinham um elevadíssimo apreço pela palavra de Deus. Uma verdadeira devoção, uma verdadeira paixão. Então, eles também continuam na ideia ou na tradição de ensinarem a ler para que leiam a palavra de Deus. Para que as crianças aprendam a ler e tenham acesso em primeira mão à palavra de Deus. Porque ela é a revelação divina, o fundamento último da nossa vida. Olha o que esse puritano fala sobre cantar os salmos nas famílias, no culto doméstico. Lewis Bailey. Cantem para Deus com as próprias palavras de Deus e faça uso frequente deles, os salmos, para que as pessoas possam memorizá-los mais facilmente. Já viu que nós temos a capacidade de memorizar uma música de 4 estrofes, mas temos dificuldade de memorizar 3 versículos? Os puritanos, uma das formas de memorizar a escritura era colocando música, musicando os salmos. Para os mais antigos, e eu sei que muitos dos irmãos aqui gostam, Vencedores por Cristo. Musicaram muitos salmos. É mais fácil você decorar aquele salmo com a música do Vencedores do que você às vezes pegar só o salmo e tentar decorá-lo. É uma das formas. Asaf Borba, né? Ok, legal. Asaf Borba tem um disco só dos salmos. Um pouquinho mais. William Perkins, tido como um dos pais do puritanismo. A teologia é a ciência de viver em eterna bem-aventurança. Os homens podem ter corações ateístas, sem cabeças, olha só, sem cabeças ateístas. Suas razões podem defender a noção de uma divindade, enquanto os seus corações estão vazios de afeto à divindade. Teologia que passa pela mente, mas que também desce para o coração. Mentes e corações dedicados ao Senhor. É interessante, quando você lê alguns sermões puritanos, era teologia pura aplicada à família. Não é aquele negócio de teologia só para o estudante lá na frente. Não é só para o pastor. Teologia para crianças.
É muito legal essa ideia. Teologia para crianças. E acreditem, elas conseguem entender. Depende de você se esforçar para descer no nível delas. E esse era o culto doméstico na tradição puritana, né? Algo muito legal que eles tinham era uma perspectiva bem global da vida. Eu desenvolverei um pouco mais disso hoje à noite. Mas é uma perspectiva não dicotômica da vida. Não existia o secular e o profano. Não existia o terreno e o eterno. O eclesiástico e então o mundano ali, o perverso. Não, você glorifica a Deus se você é um bom profissional. Você glorifica a Deus, inclusive, se você defende o seu país. Então, na educação puritana, não era aquela ideia, vamos formar a religiosidade dos nossos filhos. Não. Vamos formar os nossos filhos para Deus, independente do que venham a fazer nas suas vidas. Vamos torná-los sábios, bem fundamentados em Deus, com uma cosmovisão bíblica, e independente da função que tenham na sociedade. Isso é resultado do relacionamento deles com Deus. Eles tinham também a ideia de uma perspectiva peregrina da vida. O tempo presente não é o fim. Pode falar. Joia. Hoje à noite eu vou desenvolvê-la muito mais, tá bom? Mas por hora é o seguinte, em termos práticos, Deus está interessado no que eu faço na igreja. Então Deus legisla a minha ética na igreja, enquanto vivendo uma expressão cristã da minha vida. No trabalho é a ética do trabalho, porque se eu não me amoldar aquela ética, eu não sobrevivo ao mercado. Na universidade, se eu não adoto a linguagem X, ou não me amoldo à mentalidade Y, eu não sobrevivo à universidade. Se eu não fizer isso ou aquilo, eu perco os meus amigos. O que a gente está fazendo? Dividindo, criando âmbitos distintos, onde existe o âmbito de Deus e das coisas de Deus, e todo o restante que eu levo à minha própria maneira, né? É uma vida multifacetada, mas agora o problema não é uma vida multifacetada. O problema é quando as facetas não pertencem a uma mesma realidade. Cada faceta é uma realidade distinta, né? Então essa faceta não tem nada a ver com a outra. Essa aqui nada a ver com aquela outra, né? Hoje à noite eu vou desenvolver bastante essa ideia no Solidel Glória. De que maneira devemos, pela cosmovisão bíblico-cristocêntrica, desenvolver uma visão monobloco da vida. A vida é uma só, com todas as suas expressões ou aspectos, que só tem sentido se vivido pela ótica bíblica. Exatamente. Exatamente. A perspectiva bíblica permeia ou define, está entremeada em todos os aspectos da minha vida. Exatamente. Olha a visão de Comênios de novo, da perspectiva peregrina. A vida de um cristão deve ser maravilhosamente governada neste mundo pela consideração e meditação da vida em outro mundo. Richard Sibbes, Thomas Shepard, lembre-se do fim de sua vida, que é voltar para Deus e ter comunhão com Deus. Aí ele desenvolve um conceito de corandeu, isso eu desenvolvo hoje à noite, tá bom? A vida diante da face de Deus, invariavelmente. Onde é que entra, então, a relação família e igreja? Arthur Pink, ele é um puritano mais contemporâneo do século XX, disse o seguinte: juntamente com a igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali. Quem chega na tua casa vê Deus presente ali. Esse é um comentário do Alderi de Souza sobre os puritanos. Eles atribuíram enorme importância à família, unidade básica da igreja e da sociedade. É isso
que nós aprendemos tradicionalmente na sociologia contemporânea. A família é a célula máter da sociedade. Infelizmente, na prática, isso não é real. Não é mesmo. É por isso toda a desconstrução da família. E a história diz que grandes nações caíram na medida em que comprometeram seu conceito de família, casamento e sexualidade. É por isso que muitos pastores norte-americanos têm dito que é questão de tempo para que os Estados Unidos experimente a mesma realidade que hoje predomina na Europa, os chamados países pós-cristãos. Família, casamento e moralidade decadentes. O casamento, eles têm uma perspectiva muito legal do casamento. Eles glorificavam o casamento como algo instituído por Deus. Miles Coverdale disse, ele foi instituído no paraíso e jardim do prazer. Olha essa recomendação de Thomas Brooks para aqueles que estão em busca de uma esposa. Olha que legal. Se você é um homem de santidade, você deve olhar mais para uma porção de graça em uma esposa do que para uma porção de ouro com uma mulher. Você deve olhar mais para a justiça que as riquezas, mais para a piedade do que dinheiro, mais para a herança que ela tem no céu do que as posses que ela tem na terra, mais para o interesse que ela tem em Cristo do que o interesse que ela tem nas criaturas, mais para seu novo nascimento do que se ela nasceu em berço esplêndido, mais para se ela é boa do que para todos os seus bens materiais. E são todos os conceitos que vão moldando a perspectiva de família, casamento, para chegarmos então na educação. Não há sociedade mais próxima, inteira, necessária, graciosa, prazerosa, confortável, constante e contínua que a sociedade de um homem e sua esposa, sendo ela a principal raiz, fonte e origem de todas as outras sociedades. E a figura do pai? O pai era o líder espiritual, ele era o sacerdote do lar. Ele era o responsável pela condução espiritual da sua família. Não apenas na educação de uma profissão, mas na garantia de que tudo que acontecesse no seu lar fosse compatível com a palavra de Deus. Essa era a figura do pai. Richard Baxter sugere o seguinte: mantenham o governo de Deus em suas famílias. Falando para os pais, famílias santas devem ser as principais preservadoras dos interesses da religião cristã no mundo. Sobre os filhos eram herança do Senhor. Os filhos, eles eram um presente de Deus, que pertenciam a Deus e foram temporariamente colocados sob os cuidados dos pais. Eu preciso entender isso. Que embora biologicamente eles tenham vindo de mim, Deus me deu o privilégio de poder educá-los de tal forma para que suas vidas tenham repercussões eternas. Nós entramos numa época em que o modelo familiar que mais cresce no Brasil é o chamado DINC, D-I-N-C, Double Income No Children. Casado, duplo salário, sem filhos, porque filho é despesa, filho é problema, filho tira a liberdade, filho isso, filho aquilo. Estava conversando recentemente com um casal da igreja, disse o seguinte: entenda a paternidade, a maternidade como privilégio de um legado de fé. Vai dar trabalho? Vai trazer gasto? Vai, mas Deus te deu o privilégio do legar a fé àqueles a quem Deus te deu o privilégio de ter por um pouco de tempo. E aí eles desenvolveram, e é com isso que eu encerro, o chamado culto doméstico ou a adoração familiar. Quando eles... Gente, é muito bonito isso na tradição puritana. A família é uma extensão da igreja, tanto quanto a igreja é uma extensão da família. Nós adoramos a Deus em família e continuamos na igreja. Nós adoramos a Deus na igreja e continuamos na família. Hoje nós desenvolvemos todo um ritual evangélico em que a nossa adoração, o estudo da palavra, acontecem na igreja. Esse é o nosso modelo católico de espiritualidade. As coisas acontecem na igreja. Não.
na tradição puritana, estudamos a Bíblia tanto na igreja quanto em casa. É o chamado culto doméstico. Aquele tempo formal, específico, em que separamos para o investimento na família. Leitura bíblica, oração, confrontação, exortação. É o viver em família mais privadamente aquilo que vivemos mais coletivamente como igreja. Algumas citações, 3 citações, e aí eu termino. Jonathan Edwards, um dos maiores puritanos do século XVIII, um tremendo de um teólogo norte-americano. Antes de concluir minha pregação nesta igreja, peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que com frequência tenho dado a líderes de famílias como pastor deles. Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham constante diligência em atividades desse tipo. George Swinock. A maneira mais rápida de transformar seus filhos em espadas para ferir sua alma é fazê-los sofrer por falta de educação piedosa que os levará a fugir de Deus e sua palavra. Esses pais, como Eli, educam seus filhos para derrubar suas casas e para trazer abaixo suas próprias almas com tristeza. Olha que interessante, na perspectiva de Swinock, a falta de educação é um tipo de educação. A ausência da educação espiritual é a formação de um mau caráter no contexto do lar. E por fim, Thomas Manton, a família é o seminário da igreja e do Estado. E se uma criança não for bem instruída, tudo estará arruinado. O termo original usado por ele em inglês foi: tudo estará abortado. Queridos, a Escritura nos fala sobre a importância da igreja ensinar, a Escritura nos fala sobre a importância da família educar. Na tradição reformada, como eu falei, se eu pudesse repetir 3 princípios aqui. Primeiro, centralidade da Escritura. Segundo, fundamento ou prioridade da família na educação. Terceiro, a perspectiva eterna da educação. Tantos outros, existe muita literatura que os irmãos podem consultar. Deixa eu recomendar 2 livros. O primeiro deles é uma série, Yaroslav Pelikan, sem dúvida hoje o melhor material de história da igreja que nós temos em língua portuguesa, muita citação de fonte primária, uma habilidade impressionante de escrita. Ele não apenas narra os fatos, quanto também nos permite um envolvimento com os fatos históricos. E a aplicabilidade desses fatos ao longo da história da igreja. Tem um volume específico sobre a Reforma Protestante, Yaroslav Pelikan, livro Tradição Cristã aqui da Vida Nova, da Shed Publicações, mas que vem pela Vida Nova. E um outro livro, se você como eu gosta muito dos puritanos, quer conhecer mais o puritanismo, Teologia Puritana, Joel Bick, livro sensacional. O que é legal desse livro? Ele não é um livro de teologia sistemática, com as categorias tradicionais, teologia própria, cristologia, soteriologia, tem esses conceitos. Mas, por exemplo, tem capítulos específicos sobre a família, sobre a educação familiar, capítulo específico sobre a pregação, sobre o evangelismo, sobre a adoração e tantos outros conceitos. Com certeza é o melhor material que nós temos hoje sobre teologia puritana no Brasil. Tá bom? Vale muito a pena, recomendo muito, se você quer entender aí um pouco da teologia puritana, tá bom? Queridos, muito obrigado a paciência, devolvo para o Leclerc. Desculpa ter avançado muito no tempo, o Leclerc tinha me dado até as 2, mas eu preferi parar perto da meio-dia aqui. Bom dia, Helder. Você falou muito sobre a importância da família nesse processo educacional da criança, e é algo que eu acho muito interessante, inclusive, apesar de não ser pai, e acredito que estou um pouquinho longe de ser, né? Mas eu queria que você pudesse dizer para a gente assim, o que você identifica hoje como alguns desafios na nossa sociedade brasileira, diante do que tem na nossa realidade hoje, né? E talvez assim, alguns
conselhos práticos, né, do que alguns pais a gente pode fazer na nossa própria casa para ensinar os nossos filhos ou sobrinhos que estão ali na nossa responsabilidade, né? O que realmente na prática a gente como pai, na nossa realidade no Brasil hoje, como pai, como tios e tudo mais, a gente pode fazer para ensinar, para educar, né, as crianças, né? Joia. Eu vou compartilhar bem rapidinho o que eu vou trabalhar com a minha igreja lá, daqui 2 semanas, por 2 quartas-feiras. Se alguém lembrar, depois do dia 14 de junho, me manda uma mensagenzinha no Face que eu dou esse material para vocês. Tá bom? Eu disponibilizo isso sem qualquer problema. Eu percebo que hoje nós enfrentamos 2 desafios muito grandes. Primeiro é a erotização do mundo. Tá? Tudo hoje... A sexualidade sempre foi um tema muito presente, mas hoje há uma erotização. A gente vive a cultura do erótico, da promiscuidade. E eu não tenho dúvidas que esse é um dos elementos que mais tem influenciado essa geração atual, de crianças a jovens. Tá? Estou pensando na educação de filhos, eu não vou transcender esse aspecto. E segundo, é a própria cultura tecnológica virtual. Você que tem um pouco mais de idade, se você quiser entender como os teus equipamentos eletrônicos funcionam, dê para os seus filhos, sem manual, eles te explicam. Tá? A mente deles é formatada dessa forma, né? Eles vivem essa realidade. Então, com isso, tem muitos benefícios da tecnologia, da informatização, mas existem muitos desafios. Porque o que antes ele conseguia indo para algum lugar escondido, hoje ele tem no touch do celular, do tablet, do computador dele. A própria superexposição às mídias sociais tem causado um rebuliço muito grande no chamado bullying virtual. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir aquele filme 13 Reasons, filme não, seriado, né, da Netflix, 13 Reasons and Why, sobre o suicídio, o jogo da baleia azul. Então, essa cultura do virtual, da rede social, dessa pressão virtual, das redes, das mídias, tem bagunçado a cabeça dessa juventude, tá bom? Das crianças até os jovens. Criou-se a ideia de rejeição virtual. Eu estava lendo uma reportagem ontem da Folha de São Paulo de curtir um comentário racista pode dar processo contra quem curtiu. Né? Então, a gente tem uma cultura hoje totalmente diferente em que os pais estão um pouco distantes. Eles não estão vivendo muito essa realidade. Né? É aquela tensão do nativo para o imigrante digital. Embora eu não seja tão velho, eu sou novo, mas eu sou pré-revolução informática. Eu sou um imigrante digital. Né? Eu entrei no mundo digital. Meus filhos nasceram no mundo digital. Se você é de 1990 para cá, você é um nativo digital. Você é o que eu falo, né? Eu uso tecnologia. Essa geração vive tecnologia. É diferente. Então, são alguns desafios que muitas vezes os pais não estão tão ligados. Então, se eu pudesse dar 2 conselhos, dentre muitos, primeiro, converse com seus filhos sobre sexualidade. O meu mais velho, já há 14 anos, eu tive 2 momentos específicos. Primeiro, eu e a minha esposa, para falar sobre sexo, geração da vida, o desígnio de Deus para tudo isso. Nós ensinamos, cada um na sua idade. Não colocamos os 2, eles têm uma diferença de 1 e 8, não colocamos os 2 e tratamos igualmente. Tá? Cada um no seu tempo. Nós lidamos com sexo. A segunda conversa, que já aconteceu com o mais velho, foi sobre pornografia, masturbação, perversões sexuais. Um dia saímos só eu e ele, e eu fui conversar sobre isso. Porque eu quero ele está aprendendo tudo lá na escola, ele está aprendendo com os amigos dele, ele está escutando. Por mais crente que ele seja, ele não passa incólume, ele não passa imune a isso não. Então eu quero ensiná-lo esse e tantos outros assuntos. Eu estou citando a sexualidade por causa da cultura da erotização, mas eu diria que eu quero introduzir meus filhos nos principais assuntos da vida. Por exemplo, o suicídio. Fomos lidar com a ideia com eles um dia, nós 4, lidar com o suicídio, o valor inato da alma, a imagem e semelhança de Deus e por aí vai. Então, essa é a primeira questão. O segundo conselho, que eu vejo que muitas vezes pais
erram nisso é que nós tentamos trazer os nossos filhos para o nosso universo. Nós não nos envolvemos com o universo dele. Nós não vamos ver o que eles gostam, ouvir o que eles gostam, ler o que eles gostam, jogar o que eles gostam. Então, muitas vezes, pais perdem seus filhos pelo simples fato de não entrarem no universo dos seus filhos. Já há uma distância imensa de idade. Toda aquela mentalidade dos pais heróis que predomina até a primeira infância, 8, 9 anos de idade, que vai caindo com o tempo, porque começa a entender os problemas da casa, começa a ver o próprio pecado dos pais. Se a gente já tem essa distância cronológica, a gente já tem a distância de momento de vida e tantas outras, e se toda hora que eu quero que meu filho se envolva comigo e eu não com ele, eu estou perdendo meu filho. Eu não sei jogar videogame, eu não gosto de jogar videogame, eu não sou bom jogar em videogame, mas eu fui brincar com os joguinhos dos meus filhos. Entendeu? Eu continuo sendo ruim, né? Um deles disse, depois de um tempo jogando comigo, pai, isso é muito podre. Eu falei, eu sei. Eu não quero ser bom nesse negócio, eu não quero evoluir nesse negócio, eu não quero. Eu só quero estar no mesmo ambiente que você. E é muito legal, porque eu me tornei amigos dos amigos dele. E eu tenho meu nome no jogo. É simplesmente Cardim ao contrário. Então ficou Nidrak. Só isso. Aí um dia eu estou saindo com os meus filhos, vou na escola deles, chega, cara, aquele é o Nidrak. Podia ter falado, olha lá o teólogo Helder, olha, não, aquele é o Nidrak do jogo. Cara, e aí, beleza, como é que você está? Você tem que ir lá em casa jogar com a gente. E eles vão. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando no universo deles, para começar a escutar as conversas deles, para conhecer os amigos deles. Então, é a ideia do... Eu realmente não sou bom, tá? Eu sou podre. Mas eu quero entrar no universo deles. Eu copiei, eu não tenho como passar, mas eu copiei um diálogo. Deixa eu ler para vocês, tá? Eu até tirei foto. Porque isso acontecendo no joguinho que nós jogamos. Tem um chat online, tá? As crianças têm como escrever. E é basicamente de criança. Eu fiquei tão impactado com o que eu li de um desses garotos escrevendo, que eu tirei um print da tela. O meu filho, o Tiago, dizendo, oi, um menino perguntou, quem é Ogait? É o meu filho Tiago, ele pegou o modelo também e fez ao contrário, Tiago ao contrário. Tá? Quem é Ogait? Aí o meu Tiago responde, sou filho do Nidrak. Aí um outro menino, você é filho do Helder? Eu não sei nem quem é esse menino, mas ele sabe meu nome. Você é filho do Helder? Aí, sim. Aí meu outro filho, o Lucas, eu também. Aí o menino que fez a pergunta, quem é o Gait? Como assim? Aí um outro menino falou, Kaique, eles são irmãos. O líder do clã é pai deles, entendeu? Calma. Aí o menininho, tá. Aí ele colocou aqui, quantos anos vocês têm? Aí meu filho não respondeu a idade, aí o menininho perguntou, os dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Entendeu? Vocês dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? É com isso aqui que eu quero lidar. É com isso aqui. É com esse tipo de percepção, com esse tipo de conversa, porque eu vou encontrar essa molecada na escola deles. Eu vou encontrar no jogo de futebol. E eu quero chegar para o Kaique, para o outro cara, e falar, e aí, eu sou aquele lá. Mostrar acessibilidade, tanto investir na vida dos meus filhos, quanto na própria vida dos amigos deles. Então, eu diria que às vezes falta isso. Se você perguntar para minha esposa, 2 semanas atrás, eu falei, Ju, eu vou desinstalar esse jogo. Eu não tenho tempo, eu não tenho como priorizar. Ela não deixou. Ela falou, Helder,
Você lembra que é uma oportunidade que você tem de interagir com os seus filhos e com os amigos dele? Eu falei, Ju, eu sei, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condições. Eu falei, Helder, você não precisa jogar muito, mas não sai desse ambiente não. Foi muito legal. Eu já tinha apagado, eu reinstalei. Tá? É bem provável que hoje, em algum momento, num tempo livre, eu vá encontrar um dos meus filhos lá. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Entendeu? Coisa muito simples, muito simples. Eu não vivo para o jogo, não sou profissional, nem nada, mas eu estou tentando entrar no universo deles. Um dia eu levei os amigos, 2 amigas deles, eu tenho 2 filhos, levei 2 amigas, isso não quer dizer que eu estou semeando nem nada, mas eu levei 2 amigas, porque eu amo pipoca, sei fazer pipoca de tudo quanto é tipo, doce e tal, e essas 2 meninas gostam de pipoca, 2 amigas deles. Falei, vamos lá em casa, então comemos pipoca, escutamos música juntos. Por que você gosta dessa música? Mas olha a letra, essa letra não é legal. Por causa disso, disso, disso. Você entendeu? O que eu estou tentando fazer? Estou tentando entrar no universo deles, não apenas trazê-los para o meu universo. Né? Isso dá para aplicar para muita coisa. Acho que... Eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual é a relevância do modelo de escola bíblica hoje em nossas igrejas a partir dos pressupostos dos reformadores, inclusive dos puritanos? Joia, ótima pergunta. A primeira questão que nós deveríamos trabalhar é a seguinte, voltarmos cada vez mais para a Escritura Sagrada. Nem todo currículo reflete necessariamente um contato pessoal do indivíduo com a palavra de Deus. Eventualmente, os materiais usados tiram o indivíduo da palavra, porque já vem tudo pronto. Tá bom? Tem muita gente que ensina na igreja muito mais a partir da revista do que propriamente da Escritura Sagrada. E aí você tem uma série de alunos que, se o professor não cumprir a totalidade da revista, ele fica bravo. Primeiro desafio, voltarmos mais para a Escritura, ensinar livros bíblicos. Livro bíblico, de criança ao adulto. Sabe, pegar um texto e expor o texto. Agora, não é uma outra pregação, mas interagir. Queridos, eu prefiro lidar com 2 textos bíblicos numa escola bíblica do que com 5 subpontos que menciona pela correria 10, 12 textos bíblicos, mas que não lida profundamente, expositivamente com nenhum deles. Eu diria que o nosso currículo, nossas aulas deveriam ser um retorno à Escritura. Vamos voltar para a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos expor a Bíblia, vamos interagir a Bíblia. O seu grupinho aí lide com a Bíblia. Às vezes eu vejo professores fazem perguntas para interação em aula, que eu não sei se é para tomar o tempo, eu não sei qual é o propósito. Direcione perguntas à compreensão do texto bíblico, porque eu vejo que a escola bíblica ela deveria também ser uma formadora de como se estuda o texto bíblico. Porque ela está na escola bíblica 1 vez por semana, as igrejas que têm, 1 hora, 1h30 no máximo. E ela está todo o restante do tempo em casa. Ensine na escola bíblica como lidar com o texto, expõe o indivíduo ao texto, para que ele tenha um bom modelo de como fazer isso na sua casa. Entendeu, gente? Como é que faz? Olha, faça com esse texto durante essa semana. Então, eu diria um retorno à Escritura Sagrada. Tá? Segundo, tendo em vista que a responsabilidade primária é dos pais, eu diria que nós deveríamos ter alguns currículos, especialmente do adolescente para baixo, que escutasse mais os pais. Às vezes vem um currículo pronto de um grupo tal, que nem sempre está conectado com a realidade daquela comunidade, daquele povo, vem um currículo totalmente pronto, dizendo, isso daqui que nós estudaremos no semestre. Aquilo é importante, enquanto tendo fundamento bíblico, é importante, mas não necessariamente reflete a realidade da nossa igreja. Então, de vez em quando, chamarmos mais os pais para discernirmos quais são suas lutas, quais são suas tensões, quais são seus temas, para separarmos o material para aquilo. O que normalmente nós fazemos na nossa igreja? Nós não adotamos o material e vamos com ele do início ao fim.
às vezes nós vamos compilar em função da necessidade de 3, 4 materiais. Isso quando nós mesmos não produzimos o material. Mas por quê? Porque eu estou levando em conta as demandas, a realidade ali do povo, né? Calvino defendia muito essa ideia. Calvino foi bem mais eclesiástico do que Lutero, tá? Calvino tem uma contribuição eclesiástica que eu acho que nenhum outro reformador tem, nem mesmo Lutero. Ele vai defender muito a primazia dos mestres na igreja de sua capacitação, o dom do magistério. Nós deveríamos resgatar isso um pouco também. Olhar para o magistério eclesiástico com uma dedicação, uma preciosidade muito grande. E queridos, independente da idade, tá? Às vezes nós somos muito criteriosos para aqueles que ensinam aos adultos e nem sempre com aqueles que ensinam as crianças. Eu costumo dizer o seguinte: se a sua dedicação na preparação de um estudo depende do para quem você ensina e não o sobre quem você ensina, você não entendeu nada de educação. A nossa dedicação não é o para quem ensinamos, mas sobre quem nós ensinamos. E eu vou ter que ter gente comprometida com a educação. Eu vou ter gente devota à palavra de Deus. Devota no sentido de que ama, que se deleita, que se dedica ao estudo e ao ensino, não só para entreter crianças lá. Então, teria várias outras ideias a desenvolver aí. Irmãos, eu sei que vocês têm muitas perguntas.